Muito bem, chegamos aqui a mais esta aula abençoada, denominada A Queda dos Anjos. Seguimos adiante. O fato da sua queda. Tudo nos leva a crer que os anjos foram criados em estado de perfeição. Foram criados em estado de perfeição. No capítulo 1 de Gênesis, lemos 7 vezes que Deus havia feito era bom. No último versículo desse capítulo, lemos o seguinte: viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Isso certamente inclui a perfeição dos anjos em santidade quando originalmente criados. No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, se refere ao rei de Tiro, uma cidade da Fenícia. Ele usa uma comparação de Satanás antes da sua queda, ou seja, o rei de Tiro, na época, como assim foi criado Lúcifer, na perfeição, o rei de Tiro também era um rei muito próspero, um rei muito rico, um rei muito afamado. Então, esse texto usa essa comparação, a queda de Satanás, semelhante à queda do rei de Tiro, a qual, depois, no decorrer da história, o rei Nabucodonosor, devido a uma aliança que o rei de Tiro faz com as nações e se levanta contra o rei Nabucodonosor, então ele acaba cercando Tiro, prendendo ali o rei de Tiro e levando ele como prisioneiro, Depois de um tempo, depois de mais um tempo na história, vem Alexandre o Grande e destrói completamente Tiro. Então, perceba que assim como Lúcifer foi criado ao esplendor da glória de Deus, esse rei de Tiro, que é usado na comparação, o escritor usa a comparação do rei de Tiro semelhante a Lúcifer durante a sua queda. Ezequiel 28, versículo 15, que diz o seguinte: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse versículo faz parte de uma passagem onde o profeta Ezequiel entrega uma mensagem de julgamento contra o rei de Tiro, que simboliza o orgulho e a arrogância dos governantes terrenos da época. Ezequiel 28, verso 15 diz assim: Você era irrepreensível em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até a injustiça foi encontrada em você. Nesse versículo, Ezequiel está se dirigindo ao rei de Tiro, mas muitos estudiosos acreditam que a linguagem usada vai além de um mero governante humano e também pode se referir ao poder espiritual por trás do trono terreno, muitas vezes associado à figura de Satanás ou de um anjo caído. Esse versículo sugere que este ser, originalmente criado sem culpa, foi corrompido pela injustiça. O contexto desta passagem em Ezequiel 28 é importante para uma compreensão mais profunda. Os versículos que antecedem e seguem Ezequiel 28, verso 15, descreve o esplendor e a queda do rei de Tiro, usando imagens vívidas e linguagens metafóricas para transmitir as razões de seu julgamento. A referência a ser irrepreensível em seus caminhos ressalta a ideia de que o governante foi inicialmente criado em um estado de inocência e perfeição, mas por meio do orgulho e do pecado, ele caiu desse estado. Alguns dos anjos como maus, veremos aqui em Salmo 78, verso 49, que diz assim: Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. O Salmo 78, verso 49, faz parte de uma passagem mais longa do livro de Salmos, que narra a história dos israelitas e enfatiza a fidelidade de Deus, apesar da desobediência do seu povo. O versículo específico ao qual nós estamos citando aqui nesse estudo é o Salmo 78, verso 49, que diz assim: Ele soltou sobre eles o ardor da sua ira, o furor, a indignação, a angústia, mandando maus anjos contra eles. Nesse versículo, o salmista está descrevendo um evento específico da história dos israelitas, provavelmente referindo-se à época do êxodo ou à peregrinação no deserto. A linguagem utilizada é metafórica e vívida, expressando a severidade da resposta de Deus à desobediência do povo. O versículo menciona vários elementos: ira ardente, ira, indignação, angústia. No caso, essas palavras transmitem a intensidade da resposta de Deus à desobediência dos seus filhos. O uso dos termos tão fortes enfatiza a gravidade da situação. No caso, uma companhia de anjos destruidores. Esta frase sugere que Deus usou seres angélicos como instrumentos de seu julgamento.
Na Bíblia, os anjos são por vezes retratados como agentes da vontade divina do próprio Deus, executando suas ordens, incluindo atos e julgamentos. No contexto do Salmo 78, é crucial para a compreensão deste versículo. O Salmo narra a fidelidade de Deus ao longo da história de Israel, destacando tanto os milagres de Deus como a rebelião do seu próprio povo. Apesar de repetida desobediência dos israelitas, Deus permanece firme no seu amor e misericórdia, tal como acontece em muitos versículos do livro de Salmos. As imagens e as linguagens são poéticas, destinadas a transmitir emoções profundas e verdades espirituais, em vez de fornecer uma narrativa histórica detalhada. O Salmo 78 serve como um lembrete à fidelidade de Deus e das consequências de se afastar dele. Como é maravilhoso estudar a palavra de Deus, como é maravilhoso você conhecer cada vez mais a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Seguindo na nossa passada, Mateus 25, 41, que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O texto em si faz parte de uma passagem conhecida como julgamento das nações, ou discurso das ovelhas e os bodes. Aqui está Mateus capítulo 25, verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, afaste-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Neste versículo, Jesus está descrevendo o julgamento final quando ele separa os justos, simbolizado pelas ovelhas, dos injustos, simbolizado pelos bodes. O versículo faz parte do discurso de Jesus sobre a consequência das próprias ações e o critério para entrar no reino dos céus. Pontos principais. Afaste-se de mim. Jesus está enfatizando a separação entre aqueles que são aceitos no reino e aqueles que não são. A frase afaste-se de mim indica um afastamento da presença de Deus. Deus os amaldiçoou. Aquele que está na esquerda, os injustos, são tratados como amaldiçoados. Isto significa um estado de julgamento e condenação eterna. Fogo eterno. O destino do injusto é descrito como entrar no fogo eterno. Esta é uma expressão metafórica que indica um estado de punição divina ou separação da presença de Deus, preparados para o diabo e os seus anjos. A ideia é que este fogo eterno foi originalmente preparado para o diabo e seus anjos, enfatizando a severidade do julgamento, ressaltando que o destino dos injustos está associado ao mesmo destino daqueles que se declararam rebeldes contra Deus. Este versículo serve como um poderoso lembrete das consequências e das ações e escolhas de alguém, enfatizando a importância da retidão e do cuidado com os outros. O contexto de todo esse versículo, em Mateus 25, 31 ao 46, enfatiza o significado das ações compassivas e amorosas para com os outros, com evidências de fé genuína. Próximo livro em questão, Apocalipse capítulo 9, verso 1, que diz o seguinte: E tinham sobre si rei. O anjo do abismo, em hebraico, era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. O texto faz parte da descrição do julgamento da quinta trombeta, frequentemente associado à libertação de forças demoníacas durante o fim dos tempos. Apocalipse capítulo 9, verso 11, está assim: Ele tem como rei e o anjo do abismo. Seu nome é em hebraico, Abaddon, e em grego ele é chamado de Apolion. Nesse versículo, o apóstolo João descreve as criaturas semelhantes a gafanhotos que emergem do abismo e identifica seu líder como anjo do abismo. Esse líder recebe dois nomes, Abaddon, em hebraico, e Apolion, em grego. Ambos os nomes transmitem a ideia de destruição ou causador da destruição. Abaddon, em hebraico, no caso esse termo, significa destruição ou local de destruição. Muitas vezes é associado ao reino dos mortos ou abismo, significando um lugar de desolação. Apolion, no grego, no caso esse termo, também significa destruidor ou aquele que destrói. Na mitologia grega, era usado como nome para o deus da destruição. A identificação do líder desta força demoníaca, como Abaddon, Apolion, enfatiza a natureza destrutiva e a sua associação com o julgamento e o caos que se desenrola durante o fim dos tempos, de acordo com a visão apocalíptica do livro do Apocalipse. Interpretar o livro de Apocalipse pode ser um tanto desafiador, e diferentes tradições de estudiosos cristãos podem ter diferentes pontos de vista sobre o seu simbolismo e significado profético, assim como eu e você. Alguns interpretam o Apocalipse de forma mais literal, associando suas imagens a eventos específicos, enquanto outros veem como principalmente simbólico.
representando verdades e princípios espirituais mais amplos. Seguimos a leitura, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versos 7 ao 9. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, Satanás, e batalhavam o dragão e os seus anjos, os demônios, anjos caídos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu, foram expulsos. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo, e ele foi precipitado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Os versículos específicos retratam uma guerra no céu entre as forças de Deus e o diabo. Apocalipse capítulo 12, versos 7 ao 9. Vamos meditar. Agora surgiu a guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutando contra o dragão. E o dragão e os seus anjos lutaram, mas ele foi derrotado e não havia mais lugar para eles no céu. Simplificando para você entender. E o grande dragão foi precipitado, aquela antiga serpente que era chamada de Diabo e Satanás, o enganador do mundo inteiro. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados juntamente com ele. A guerra no céu. A passagem começa com a representação de um conflito no reino celestial, no caso uma batalha cósmica entre o arcanjo Miguel e seus anjos e o dragão, representado por Satanás. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão. Miguel é frequentemente considerado um arcanjo e líder do exército celestiais. O dragão, nesse contexto, é identificado como Satanás, o adversário ou acusador. O dragão e seus anjos revidaram. As forças do mal, lideradas por Satanás, resistem e lutam contra as forças angelicais de Miguel. Já ele foi derrotado. Apesar da resistência, o dragão, Satanás, e seus anjos, os demônios, finalmente são derrotados por Miguel e seu exército angélico. Não há mais lugar no céu para eles. A derrota resulta na expulsão de Satanás e seus seguidores do reino celestial. Eles perdem o seu lugar no céu. O grande dragão, lançado à terra, Satanás, conhecido como o grande dragão, é lançado sobre a terra com a consequência da sua rebelião. A antiga serpente, Diabo, Satanás, a passagem ressalta o seguinte, fornece vários títulos para a entidade derrotada, enfatizando sua natureza maligna e identificando-a como antiga serpente, uma referência à serpente no jardim do Éden, o Diabo e Satanás. Enganador do mundo inteiro. Satanás é descrito como enganador do mundo inteiro, enfatizando seu papel em desencaminhar a humanidade. Esses versículos em Apocalipse, capítulo 12, versos 7 ao 9, são frequentemente interpretados como simbólicos, representando a batalha espiritual contínua entre o bem e o mal, com a vitória final pertencendo a Deus e às suas forças celestiais. As imagens baseiam-se em linguagem apocalíptica e simbólica, e as interpretações podem variar entre diversas tradições cristãs e teológicas. Essa grande batalha ocorre, essa grande guerra acontece, então você perceba que a ocupação desses anjos agora encontra-se vazia, preenchida pelos anjos no céu e estão em perfeita harmonia. Isto se deve ao fato de terem deixado seu próprio principado e habitação apropriada, tornando-se demônios, tornando-se Satanás, lançados à terra. Judas, verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o dia do juízo daquele grande dia. O livro de Judas tem apenas um capítulo e refere-se especificamente ao versículo 6 desse capítulo. O versículo em Judas, que faz referência a um grupo de anjos que, em desobediência a Deus, abandonaram o seu local designado de autoridade e habitação, no caso, esta linguagem usada sugere uma rebelião ou afastamento dos papéis originais atribuídos. Agora, como consequência de sua desobediência, diz que esses anjos serão mantidos em cadeias eternas, sobre trevas sombrias, até o dia do julgamento final. O evento específico menciona em Judas 1,6 não é elaborado em detalhes na Bíblia, mas algumas interpretações ligam esse versículo a um grupo de anjos, segundo várias tradições teológicas. Segundo o texto, pecaram ao coabitar com mulheres humanas, conforme descrito em Gênesis, capítulo 6, verso 1 e verso 4. Outras interpretações veem esse versículo como uma referência mais geral aos anjos que se rebelaram contra Deus. É essencial notar que o livro de Judas é um texto relativo, curto e altamente simbólico, e as interpretações podem variar entre diferentes denominações cristãs e estudiosos. O tema abrangente da carta é uma advertência contra os falsos mestres e um apelo para permanecer fiéis aos verdadeiros ensinamentos da fé cristã. Então nós acabamos aqui de meditar em Judas capítulo 1, verso 6. Seguindo na passada, e pecado. 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Que diz assim:
Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Queridos, eu quero que você se atente a esse texto pelo seguinte: se Deus não poupou nem os anjos quando pecaram, você acha que Deus vai poupar também o ser humano que pecar contra Deus, que andar na transgressão, que andar na desobediência? Lembra que a gente falou que o Senhor colocou à esquerda todas aquelas pessoas que não quiseram se adequar à salvação, não quiseram aceitar as ordens de Deus? Então nós percebemos aqui que Deus não poupou nem os anjos, então ele não vai poupar também porque você é amigo de fulano, de ciclano. Não, não vai acontecer isso. Esse texto que nós acabamos de meditar refere-se à punição dos anjos que pecaram, destacando a justiça de Deus e a certeza do juízo final. Aqui estão alguns pontos muito importantes para você entender o significado desse texto. Anjos que pecaram. A referência é um grupo de anjos que se rebelaram contra Deus, cometendo algum tipo de pecado. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre a natureza específica desses pecados, alguns estudiosos associam isso à queda dos anjos, liderada por Lúcifer. Deus não perdoou. Ao contrário dos seres humanos que têm a oportunidade de arrepender-se ainda e receber o perdão de Deus, esse versículo afirma que Deus não perdoou esses anjos rebeldes. Inferno e cadeias da escuridão. Os anjos pecadores foram lançados no inferno e estão sujeitos a cadeias da escuridão. Isso simboliza um estado de punição e de separação de Deus, reservados para o dia do juízo. Esse versículo indica que esses anjos rebeldes não escaparão do julgamento final. Eles estão reservados para enfrentar a justiça divina no final. Esse texto enfatiza a seriedade da rebelião contra Deus e a certeza de todos, incluindo os seres angelicais, serão responsáveis perante Deus. Ele também serve como um lembrete da justiça divina e da importância de viver em obediência a Deus. Na mesma batida, seguimos aqui. Não há dúvida que Satanás tenha sido o chefe da apostasia. Isso fica muito claro que ele foi o responsável. Isaías capítulo 14, verso 12. Está escrito assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? O versículo faz parte de uma passagem que muitos teólogos interpretam como uma profecia dirigida ao rei da Babilônia. A linguagem utilizada, no entanto, ela é rica em metáforas e pode ter sido entendida também como referência a Satanás, especialmente devido à expressão estrela da manhã, ou Lúcifer, em algumas traduções. Aqui estão alguns pontos importantes para você poder entender o significado desse versículo. Como caíste desde o céu. Esta expressão sugere uma queda dramática de uma posição elevada, aplicada ao rei da Babilônia. Simboliza a queda do poder e glória. Ó estrela da manhã, filha da alva. Esta frase é uma tradução da palavra hebraica Hillel ben Shahar, que é traduzida em algumas versões como estrela da manhã ou Lucifer. Essa tradução específica contribui para a interpretação de que esse versículo pode estar se referindo sim a Satanás, que também é associado à queda. O texto diz como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. O versículo continua descrevendo o motivo da queda, mencionando que a entidade em que está em questão debilitava as nações. Isso pode ser uma alusão às ações do rei da Babilônia ou uma referência metafórica de influência negativa. Isso pode ser uma alusão às ações do rei da Babilônia ou uma referência metafórica à influência negativa de Satanás sobre as nações. É importante observar que a interpretação deste versículo pode variar entre diferentes tradições religiosas e teológicas. Alguns consideram a passagem como uma profecia específica contra o rei da Babilônia, enquanto outros veem nela uma referência poética que pode também ser entendida como uma visão mais ampla sobre a queda espiritual. Na sequência, Ezequiel capítulo 28, verso 15 ao 17. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanando no monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem.
Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto, te tornaste e nunca mais subsistirá. Ezequiel 28, verso 15 e verso 17 é um conjunto de versículos do Antigo Testamento que faz parte de uma mensagem dirigida ao rei de Tiro. No entanto, muitos estudiosos veem esse versículo uma linguagem simbólica que vai além do rei terreno e pode estar sim associada à figura espiritual como Satanás ou um ser celestial caído. Aqui está. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus para que te olhem para ti. Aqui estão alguns pontos muito importantes para entender esse texto. Perfeição inicial. No versículo 15, descreve-se o estado inicial desse ser a quem a mensagem é dirigida, indicando que ele era perfeito nos seus caminhos desde o dia da sua criação. Iniquidade encontrada. Apesar da perfeição inicial, foi encontrado iniquidade nesse ser, sugerindo uma queda ou rebelião, multiplicação do comércio e violência. O versículo 16 menciona o comércio e a violência como elementos que corromperam esse ser. Esses termos podem ter um significado simbólico, referindo-se à prosperidade e à arrogância que levaram à queda. Lançado fora do monte de Deus. Isso pode ser interpretado como uma expulsão, ou seja, do lugar santo de Deus, indicando a separação de Deus devido à rebelião. Querubim cobridor. Uma referência à posição de destaque, à proteção que esse ser tinha originalmente, mas não foi perdido devido à iniquidade. Querubim cobridor. Uma referência à posição de destaque e proteção que esse ser tinha originalmente, mas que foi perdida devido à iniquidade. Elevação do coração e corrupção da sabedoria. No verso 17, destaca-se que o orgulho e a corrupção foram a causa da queda. O ser permitiu que a sua beleza e resplendor o levassem à soberba, lançado por terra diante dos reis. Isso simboliza uma humilhação diante dos outros líderes das nações. A interpretação exata desse versículo pode variar entre diferentes tradições teológicas, porém, muitos veem nela uma descrição simbólica da queda espiritual, seja do rei de Tiro, como figura terrena, ou de uma entidade espiritual mais elevada.